bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Que cada um possa estar em paz, né, com seu coração calminho, junto com a sua família, cumprindo esta abençoada quarentena, né? E desejando que brevemente possamos estar juntos, compartilhando o mesmo ambiente, né, discutindo visualmente, não eu aqui e vocês lá, né, mas cada um no mesmo espaço. Bom, vamos continuar nossa aula ainda falando sobre luz e som. Peguem o material de vocês, vamos para a página 77, dando continuidade à aula anterior, tá? Então, vamos lá, página 77. Abram aí para que vocês possam me acompanhar na leitura, tudo bem? O poder da cor. As pessoas associam a cor a significados simbólicos e culturais, assim costumam utilizá-la para provocar emoções, expressar sentimentos e transmitir ideias. A emoção causada por uma cor pode variar de uma pessoa para outra. Ou seja, cientificamente, a cor ela está associada sempre a símbolo, a uma emoção, a alguma coisa. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que a cor preta simboliza para vocês? É óbvio que vocês vão dizer luto, escuridão, trevas, né? Medo. Geralmente vocês vão usar essas palavras para descrever o que a cor preta significa para vocês. Aí se eu falar branco, aí vocês vão dizer, professora, o branco, ele significa paz. Então, quando eu vejo o branco, eu me sinto leve, eu me sinto em paz. É exatamente isso, tá? Então, assim, só que, assim, essas emoções, elas passam de pessoa para pessoa. Por exemplo, o branco, ele pode simbolizar alguma outra coisa que não seja paz para uma determinada pessoa. Por exemplo, vermelho, você vai dizer amor, paixão, né? Para outras pessoas, eles podem dizer agitação, né? Pode significar agitação, né? Pode significar raiva, sangue. Então, assim, vai variar de pessoas para pessoas. Muitas vezes, o vermelho é tomado como uma cor quente. Quando nós estamos nas cores, nós vemos as três cores, né? As três cores quentes. É o vermelho, o amarelo e o laranja, correto? Então, aqui, que pode ser associadas ao fogo, ao sangue, né? E ao calor, né? Por se tratar de cor quente, sempre a gente vai associar isso. Já as tonalidades de azul, esverdeado ou arroxeada, que são consideradas as cores secundárias ou cores frias, são consideradas frias e associadas ao gelo e à água, certo? Por exemplo, se um artista ele vai pintar uma tela e ele quer dar a ilusão que existe umas árvores bem longe, então ele vai usar cores verde e azul e roxa para dar a ilusão. Porque as cores frias, elas causam esse efeito na gente. Ela nos distancia, enquanto que as cores quentes, elas nos aproximam. Mesmo se você pegar uma cor fria e uma cor quente e colocar uma ao lado da outra, né, você vai perceber que a cor quente, ela vai como se ela fosse para cima de você, enquanto que a cor fria, ela vai dar a ilusão de distanciamento. Entenderam? Então, as cores resultantes da mistura do vermelho e amarelo, os tons de laranja, amarelo e ouro, são vivas, fortes e podemos vê-los a grande distância. Por isso, muitas vezes, são usadas para chamar a atenção, como na sinalização de estradas, certo? Então, quando você anda na estrada, a cor que você mais vai ver é a amarela e a vermelha, porque são cores que são vistas de longe, né? De longe você consegue perceber que é sinal de alerta. Por isso que elas são usadas para nos alertar. O objetivo desta sessão é levar você e sua turma a refletir sobre como as cores podem adquirir significados simbólicos distintos ao longo do tempo. Cada cultura e até mesmo cada artista pode associar sentidos diferentes a cada uma delas. E só como não é lei, por exemplo, o vermelho significa sangue para mim, então não é lei significar representar sangue para vocês, tá bom? Então a cor ela vai mudar de significado de pessoa para pessoa, tá bom? Então aqui nós temos duas imagens aí para vocês observar. Essa imagem azul aqui,
e essa outra verdinha, né? Que é essa azul, é uma escultura de Yves Klein, né? Que é um artista francês. Enquanto que essa outra é uma pintura de Van Gogh, Castanheiro em Flor, certo? Observe aí do Castanheiro em Flor, da obra de Van Gogh, que tem a parte amarela, ela lhe atrai, enquanto que o verde fica sempre em segundo plano, tá bom? Porque o amarelo ele chama, tá bom? Aí na página 79 tem o subtítulo aí, o som da escola. Aí vocês veem aí várias pessoas deitadas no chão, né? Aí tem até como se fosse uma brincadeira aqui para você fazer. Você pode fazer aí na sua casa. Escolha um local da escola para se colocar e ficar em silêncio. Feche os olhos e escute a paisagem sonora do local por pelo menos 1 minuto. De volta à sala, debata o assunto. Então, essa aqui vai ser uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem. Vai ser a primeira. Vocês vão para um determinado lugar, vão relaxar e vão tentar ouvir a paisagem. Ouvir, tá? Não é ver. Paisagem geralmente você vê, mas você vai tentar ouvir, perceber. E aí você depois vai descrever o que você sentiu, como você se sentiu. Tá bom? Aí na página 80 tem experiências com a cor. Muitos artistas do século XX se interessaram por pesquisar os efeitos da cor relacionados às formas geométricas. Eles realizavam composições com o objetivo de evidenciar os contrastes ou variações sutis entre as cores. Né? Aí aqui você vê essa composição. Você percebe que o amarelo ele chama, né? Como se ele chegasse. Todos estão na mesma distância, na mesma proporção, mas ele parece se destacar, tá? Então é uma obra de Luiz Sassilotto, chamada Concreção. Ele realizou uma série de pinturas chamada Concreção em que criava ilusões espaciais. Então ele construía esses efeitos com linhas diagonais e gradações entre as cores de modo a sugerir sombra. Tá bom? Então, tudo isso ele fez usando só as linhas na diagonal e as cores, tá bom? Vamos passar para a página 82. Sons experimentais. Há uma dimensão sensível em todos nós que nos coloca em contato com a audição e a produção de sons. Os músicos, em geral, têm uma percepção muito desenvolvida, mas todos podem ficar atentos aos sons do ambiente cotidiano. Ou seja, a pessoa quando é música, ela tem uma audição mais sensível do que os demais. Isso porque, às vezes, eles podem estar tocando ali, compondo algo, e você está ouvindo. Então, ele pode errar, você não percebe, né? Ele pode fazer uma nota mais rouca, uma mais baixa, uma mais alta, você não vai perceber tanto, mas ele vai perceber, porque a audição dele já é preparada para isso, é sensível, tá bom? Então, o conceito de paisagem sonora é usado para caracterizar e estudar o ambiente por meio do som. A paisagem sonora de determinado lugar é composta de sons da natureza, humanos e tecnológicos. Todo ambiente pode ser definido por uma paisagem sonora. No ambiente natural, a paisagem sonora pode ser composta de sons de animais e do vento na vegetação. Vocês já pararam para pensar a diferença entre a paisagem rural e a paisagem urbana, né? Até na questão do som é bem diferente. O que você ouve na paisagem rural? Você ouve barulho de animais, e você pode ouvir até o vento. Se tiver água, você consegue ouvir o barulho da água. E já na cidade, qual o barulho que você vai ouvir? Ronco de motores de carros, de motos, carros automotivos com propagandas, né? E até conversa, vozes de pessoas. Tá bom? Então é bem diferente. Pelo som de máquinas de carro, sirenes, ficar atento à paisagem sonora ajuda a desenvolver a sensibilidade e a compreender as mudanças ambientais da sociedade. Vamos passar, aí tem exposição, tem uma exposição aqui que vocês vão ler aí, tem a performance, você vê novamente Ernesto Pascoal aí tocando uma chaleira, né? Até a chaleira ele usava como instrumento musical.
E aí nós vamos chegar na parte mais interessante da nossa aula, que é características das cores. Isso já na página 84, tá bom? Então vamos fazer essas duas páginas aqui, 84 e 85, para fechar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Característica das cores. A luz branca do sol contém todas as outras cores. Ela pode ser percebida de forma diferente, a depender da hora do dia ou da época do ano, né? Então, ou seja, em diferentes horas do dia, a luz do sol ela vai se alterar. E também dependendo do período, né? Da época que estejam, da época do ano. Por exemplo, no inverno, o verde ele é uma cor bem mais chamativa. Já no verão, você percebe que o verde ganhou tons amarelados e até amarronzado, tá bom? Bem diferente. No entardecer, percebemos uma luz avermelhada e numa manhã de inverno ela parece azulada. Essas variações também acontecem com a luz artificial. A lâmpada fluorescente, emite luz esverdeada e a lâmpada incandescente amarelada. Vocês podem até observar na casa de vocês quem tem esses dois tipos de lâmpada e fazer a experiência, tá bom? A luz fluorescente ela emite luz esverdeada e a incandescente uma luz amarelada. Se percebermos um objeto branco, é porque houve reflexão de todo o espectro de luz. E se ocorrer percepção do preto, o objeto absorveu todas as cores. Esse fenômeno também é compreendido como ausência de luz. Portanto, a cor que percebemos depende da luz que ilumina o objeto e da forma como ele reflete a luz para os nossos olhos, certo? Então, assim, podemos dizer que a cor preta é a ausência de todas as cores, né? A mistura de todas as cores, então é na ausência da luz. E as outras cores que nós vemos são todas as cores que nós conseguimos perceber com a presença da luz. De acordo com Isaac Newton, ele diz que só existe uma cor, só a cor branca, né, de acordo com as suas pesquisas. Isso porque ele criou um disco. Nesse disco ele colocou as 7 cores do arco-íris e aí ele foi girando. Quanto mais ele girava rápido o disco, as cores pareciam misturar entre si, né? Então chegou um momento em que ele girou tão rápido que ele só percebeu o branco. Então ele chegou à conclusão de que só existiria a cor branca, tá bom? Aí vocês veem o desenho aí, né, das cores, olha só. Vamos analisar, que são 3, ó, certo? Então, no primeiro aí, nós temos o esquema do sistema aditivo das cores luz. A soma das 3 cores luz, o vermelho, o verde e o azul, é o branco. Ou seja, a soma dessas 3 cores é o branco. Você vê que aparece o branco bem centralizado. É a composição dessas cores que vemos nos monitores e nos celulares, por exemplo. As cores básicas das tintas de impressão são ciano, magenta e amarelo. Com essas cores, associadas ao branco e ao preto, é possível reproduzir as cores da natureza e criar grande quantidade de tonalidade. Ou seja, numa impressora você não vai encontrar vários vidrinhos de tinta presos nela, não. Você vai encontrar geralmente 5 vidrinhos, não é isso? Que é o vermelho, o amarelo, o azul, o branco e o preto. Então, com essas 5 cores, então é feito todas as outras cores que na hora da impressão vai aparecer, certo? Nas tintas transparentes, a cor preta é obtida com a soma de todas as cores, porque a cada camada de tinta sobreposta, a cor torna-se mais escura. Quando usamos tintas transparentes, o branco é o fundo do papel ou da tela, ou seja, a ausência da tinta. Nas tintas opacas, como o guache ou as tintas de pintura de parede, a cor cinza é a soma de todas as cores misturadas. Quando pintamos com tintas opacas, usamos a tinta branca para cobrir as áreas que queremos clarear. Deu para entender? Aí isso aqui é a descrição desse esquema de sistema subtrativo das cores tinta, que é o segundo rodízio de cores que tem aí. Aí no último, esquema de círculo das cores com 3 pares de cores. É como se fosse o nosso círculo cromático,
esse de baixo. Costuma-se organizar as cores em um modelo circular contínuo, o círculo das cores, ou círculo cromático. Nós já desenhamos ele, já aprendemos como fazer. E já até conseguimos identificar as 12 cores, né? Isso é as três cores primárias, 3 cores secundárias e 3 cores terciárias, né? E mais outras 3 cores terciárias também, que é formada, certo? Então, também você consegue tirar do círculo cromático as cores quentes e as cores frias. Em geral, são usadas cores em números pares, organizadas de maneira que as cores opostas sejam as de maior contraste. Sempre no círculo cromático, não sei se vocês lembram, sempre vai ficar um lado de cores quentes e um lado de cores frias, começando do vermelho até chegar no verde limão, né? E do outro vai começar também até chegar no vinho, bem mais escuro, certo? Então, assim, na outra página, página 85, nós temos característica dos sons. Estamos falando de cores e de som, tá bom? Associando cores a som e som a cores. O som é a vibração de um corpo que se propaga no ar, nos líquidos e nos sólidos em forma de ondas. Os ouvidos captam essa vibração e o cérebro a transforma em informação e reação. Os sons têm 4 características principais, certo? Primeiro, ele tem altura. Segundo, ele tem duração. Terceiro, ele tem intensidade. E quarto, ele tem timbre. Vamos ver o que significa cada um, né? Então, a altura é a característica que determina se um som é grave ou agudo. Não é a questão de gritar bem alto, certo? Então, a altura no som não é isso. Definimos matematicamente um som pela quantidade de vibrações por segundo que ele produz, que é chamado de frequência. Quanto maior for o número de vibrações, mais agudo será o som, certo? Quanto menor for o número de vibração, mais grave será o som. O ouvido humano é capaz de perceber sons muito graves e muito agudos, numa faixa de frequência que vai de 20 a 20 mil ciclos por segundo, certo? Aí vem a duração. A duração é o período durante o qual o som é captado pelo ouvido. Ou seja, uma nota tocada no piano pode ter um som longo ou breve, dependendo do tempo que o pianista mantém a tecla pressionada. É justamente o tempo de vibração de um som. Por exemplo, se clicar numa tecla, ele vai emitir um som, né? Se você ficar 1 segundo, essa duração desse som vai ser 1 segundo. Se você ficar 1 minuto, então ele vai durar 1 minuto, tá bom? Então é por isso que ele pode ser ou longo ou breve. A intensidade representa a quantidade de energia gasta para produzir um som. Então, a intensidade é a quantidade de energia gasta para produzir um som. É interpretada pelo ouvido por meio da sensação de volume. Quanto mais força um pianista usa para tocar uma nota, maior será a sensação de volume produzida por ela. A relação entre as diferentes intensidades dos sons em uma música é chamada de dinâmica. Aí nós temos, em último lugar, o timbre. É a identidade de um som. Assim como cada pessoa tem um timbre de voz específica, cada instrumento musical possui uma personalidade sonora e única. Por exemplo, a flauta e o violino, por exemplo, podem gerar uma grande quantidade de notas musicais. Porém, a mesma nota tocada por ambos apresenta timbres diferentes, pois cada instrumento gera um som diferente. Você pode pegar 2 copos de vidro de modelos diferentes e você pode tocar ele com a colher ou outro material. Você percebe que são copos de vidro, mesmo tamanho, mas ele pode ter algum detalhe que vai diferenciar um do outro, uma pintura, um relevo, alguma coisa. Mas se você tocar em um e tocar no outro, você vai perceber que eles vão produzir sons diferentes. Nenhum vai ser igual ao outro, a não ser que sejam eles exatamente iguais, do mesmo conjunto, tá bom? Para fazer um arranjo musical, utiliza-se principalmente essas 4 características dos sons, que são capazes de criar infinitas relações entre os instrumentos.
Assim, podemos estabelecer relação de altura quando um som grave é sobreposto a um som agudo. 2. Relação de duração. Quando um som contínuo, uma tecla de piano tocada por um período longo, é sobreposta a um som curto, outra tecla tocada de maneira breve, por exemplo. Ou seja, enquanto uma tecla está sendo acionada aqui apertada, você já pode vir com outra, entendeu? E assim vai sobrepondo o som. Relação de intensidade, quando o instrumento é tocado com mais força que o outro. Você pode apertar uma tecla bem com mais força e na outra exercer menos força, que vai dar diferença, tá? De relação à intensidade do som. Relação de timbre, quando o arranjador faz um jogo de perguntas e respostas entre dois instrumentos. Relação de timbre, tá bom? Então, o que é um arranjo? É o modo de execução de uma composição musical. Inclui, por exemplo, a escolha dos instrumentos e a definição do jogo de intensidade.